Hoje o Porto, vamos lá, hoje o Porto, Porto que jogou no Dragão, frente à equipa do Braga, um Porto que conseguiu sair vitorioso do seu próprio estádio por 2-1, mas uma história faz um conto, não é? E por isso o jogo deve ser tratado como aquilo que foi o comportamento das duas equipas, e tentar perceber o resultado final de um Porto que vence por 2-1. O golo do Rodrigo Mora, num remate de longa distância de Samu, que a bola bate no miúdo e acaba por entrar. Braga que responde ao minuto 52, já na segunda parte, Vítor Gomes faz o golo do empate. E Borja Sainz, minuto 79, excelente passe de Gabri Veiga, e Borja Sainz acaba por fazer o golo. Porto ganha por 2-1. Antes de falar então propriamente do jogo, eu trago aqui estatísticas, porque isto vai ao desencontro daquilo que é a ideia de muita gente sobre aquilo que é um jogo de futebol, e que eu venho batalhando ao longo deste meu percurso na internet, mostrar que um jogo de futebol não é só posse, não são só remates, não são só transições, não é só o domínio. Um jogo de futebol absorve vários quadrantes, que a soma disso faz com que, no geral, ou no total, tu possas ter uma opinião sobre um jogo de futebol. Há muitas equipas que fazem 30 remates, 15 cantos, não ganham um jogo. Há equipas que têm 68% de posse de bola, não ganham um jogo. E há equipas que fazem um remate à baliza e ganham o jogo. Portanto, é tentar perceber o comportamento das duas equipas. Primeiro, a forma como a tua equipa defende, uma equipa solidária, uma equipa junto às cordas, uma equipa dentro do seu meio campo, e tentar dar valor à forma como se defende. E depois, o que é que a equipa faz com bola, se sai em transição, se tem momentos de posse, e aquilo que faz com bola também atribuir o certo valor, como a outra equipa que tem muita posse de bola, e aí determina um valor positivo, e é a capacidade de reter a bola, de ter a bola e o que fazer da bola. E essa equipa que tem muita posse de bola, tentar perceber se na transição defensiva agrega valor para que a equipa não sofra golo na sua baliza. É lógico que no futebol atual parece que toda a gente é mais perfumada do que mais pragmática. Hoje olhamos para o futebol como a arte do desporto, e ficamos remetidos anos atrás da arte do desporto, e tentamos transportar isso para os dias de hoje, e está muito mais difícil essa forma mais apaixonada se sobrepor àquilo que é o pragmatismo, porque no fim toda a gente quer ganhar e ninguém quer perder, independentemente da forma como a tua equipa joga. É um pouco o exemplo de hoje. Hoje o Porto, como posso começar pelas estatísticas, o Porto tem 32% de posse de bola, o Braga tem 68%. Isto é apenas um indicador daquilo que foi o jogo, porque se formos para o processo ofensivo, vocês veem que o Braga tem 10 remates e o Porto tem 9. Portanto, 68% de posse de bola com 10 remates e o Porto com 32% e com 9 remates. Se formos ao enquadramento, o Futebol Clube do Porto tem mais remates do que o Braga, em termos de enquadramento com a baliza. E repito, o Futebol Clube do Porto com 32%, mas tem 4 remates enquadrados. O Braga tem 68% com 3 remates enquadrados. Dos 4 remates enquadrados, o Futebol Clube do Porto aproveitou 50%, porque fez 2 golos, enquanto o Braga, em 3 remates enquadrados, apenas faz um golo. Estamos aqui a olhar para vários indicadores que chegam ao resultado. Não quero tirar mérito à equipa do Braga, acho que o Braga fez um excelente jogo, mas também não posso tirar o mérito àquilo que foi o ataque do Futebol Clube do Porto, porque para além dos números indicarem que tem alguma positividade em relação ao seu adversário, como também a equipa que ganha o jogo. De reparar que eu sou muito mais pragmático do que apaixonado daquilo que é o jogo. A equipa competente tem que chegar dentro de campo e marcar mais um golo
do que o adversário. Em relação à equipa do Futebol Clube do Porto, não me causa surpresas. Quem me acompanha sabe que em relação ao último jogo eu estava a pedir a titularidade de Rodrigo Mora em detrimento de Gabri Veiga, e reparem que no passado já o tinha dito que Gabri Veiga é melhor, ou era melhor do que Rodrigo Mora naquela posição, e o futebol é isso mesmo, o futebol é evolução, o futebol é mudança de opinião, e estava a pedir Rodrigo Mora para este jogo, como também tinha dito que William Gomes merecia uma oportunidade neste 11, e Borja Sainz não estava tão bem nos últimos jogos. É curioso que Borja Sainz acabou por fazer o golo do Futebol Clube do Porto. Porto com a mesma estrutura, com alguns comportamentos diferentes, né? Porque Farioli, depois do jogo do Moreirense, ficou um bocado chateado com o Vasco Botelho da Costa dizer que tinha anulado o Futebol Clube do Porto. Já vou explicar essa mudança de comportamentos que não agregou muito também à equipa do Porto. Enquanto o Braga parece-me ser a equipa com mais mobilidade deste campeonato. E é uma equipa que, quando traz muita mobilidade e quando tecnicamente é acima da média, terá que ter aqui pontos bastante positivos. Braga com linha 3, uma linha 3 muito enganadora, porque Vítor Gomes, em termos defensivos, juntava-se a uma linha de 5, mas com bola, Vítor Gomes nunca ficava posicionado numa linha 3, o que dificultou e muito a equipa do Futebol Clube do Porto. Meio campo muito posicionado, Grealish com Gorbi, e depois Zalazar com Ricardo Horta, muito mobilidade e muito espaçamento central para que Dorguelé subisse à direita e Ricardo Horta subisse, e Leonardo Lelo subisse à esquerda. Um Braga muito bem organizado e, claro, um Braga com muita mobilidade. Logo na primeira parte, eu creio que as duas equipas se tentaram estudar num curto espaço de tempo para que houvesse o tal encaixe da marcação à zona ou da marcação individual, e o Futebol Clube do Porto logo na primeira parte, um pouco ao longo da primeira parte, o Futebol Clube do Porto foi sentindo algumas dificuldades, não só no processo com bola, como também no processo sem bola. Há aqui uma alteração por parte de Farioli. Reparei que os centrais, quando abrem para receber a bola, o Francisco Moura e o Alberto Costa já não vinham para dentro. Portanto, o Futebol Clube do Porto, eu tinha dito, é uma equipa facilmente anulada, porque é uma equipa muito posicional, e Farioli puxa o Francisco Moura e o Alberto Costa para dentro, que não foi hoje o caso, porque Farioli, olhando para Zalazar e para Ricardo Horta, ao puxar os laterais por dentro, Zalazar e Ricardo Horta iriam tapar claramente este Porto. Porto com uma saída mais aberta, em que eu acho que não foi favorecendo o Porto, porque o Braga é uma equipa que bascula muito para o lado da bola, e cria também dificuldades à equipa do Porto nessa saída de bola. Porto que mantinha um pouco mais aberto o Francisco Moura e o Alberto Costa, e eles funcionavam muito com os três da frente, muito à procura da zona, e sempre que o Porto colocava a bola, por exemplo, no lado direito, Zalazar vinha mesmo para o corredor central, e oferecia aí grandes dificuldades à equipa do Porto, em que depois encaixava ali diretamente o Grealish e o Gorbi em situações de Rodrigo Mora e Froholdt, e eu creio que a zona foi feita por Paulo Vítor, foi um trabalho muito bom do Vicens, porque Varela acabou também por ter ali alguma dificuldade em receber a bola e sair. O Porto tem aqui dificuldade no corredor central, porque se o Porto não sai pelas laterais, eu creio que Rodrigo Mora e Froholdt, ou o próprio Gabri Veiga, que são excelentes jogadores, mas estão muito agarrados ao seu posicionamento, e acho que Farioli, ao longo deste campeonato, vai percebendo que se não sair por fora tem que sair por dentro, se não sai por fora não sai por dentro, tem que bater a bola, e é algo que creio que Farioli não quer fazer, até porque Rodrigo Mora e Froholdt são bons jogadores, mas carecem da tal mobilidade que te traz risco, e parece-me que Farioli não quer assumir esse risco,
o que remete o Futebol Clube do Porto mais preso naquilo que é a sua liberdade criativa, e o Braga a subir linhas, até porque conta com os três da frente, os dois médios, e ainda tem os alas, o Lelo, que saía muito daquela linha de 5, e fechava também o corredor do lado esquerdo. O próprio Dorguelé também acabava por sair, e o Braga compacto acabava por roubar a bola ao Porto e tinha sempre uma boa circulação. E o Porto com muitas dificuldades, sempre a aproveitar as saídas. Sem bola, eu acho que a grande cartada do Carlos Vicente é claramente a sua mobilidade. E a sua mobilidade vem muito através de Zalazar e de Ricardo Horta, que vai sempre confundindo a zona e entre Alberto Costa e Frohold. Até porque o Porto, ao pressionar alto, não rouba a bola, não consegue, ao Braga. E o Porto defende dentro do seu meio campo, e quando defende dentro, ele puxa o Varela para uma linha de 5, e fica um Porto com 5-4-1. O problema é depois a mobilidade que esta equipa traz do Braga e o jogo a um toque, porque é uma equipa tecnicamente muito acima da média e que consegue tabelar, procurar o espaço e receber a bola, o que traz muitas dificuldades. Zalazar e Ricardo Horta, se colocarem nesta zona por dentro, sabendo que Varela vai para uma linha de 5 e ficando aqui uma linha de 4, Zalazar por dentro, com Ricardo Horta também por dentro, o Futebol Clube do Porto vai ter dificuldades, porque eles sobem com os dois médios, tanto o Grealish como o Gorbi, em que depois Rodrigo Mora e Frohold conseguem perder o raio da ação dos dois médios do Braga, porque estão claramente à procura de fechar o espaço central, porque não tem lá o Varela. E então, dois médios no meio campo, sempre à procura do raio da ação da bola, juntamente com os jogadores que criam dificuldades, e tu ainda tens a jogar de frente o Gorbi e o Grealish. Para além disso, reparem que a mobilidade a vir para dentro faz com que os alas possam subir. E claramente que Francisco Moura e Alberto Costa, na representação da sua zona, iriam levar com o Lelo e com o Dorguelé. Outra situação que ainda vai baralhar muito mais o Futebol Clube do Porto é que o Porto podia definir a situação do Grealish e do Gorbi com o Frohold e com o Rodrigo Mora, mas tu terias o Zalazar e o Ricardo Horta nas costas. O que é que acontecia? Os centrais do Futebol Clube do Porto teriam que reduzir o espaço. E então Farioli teria que assumir esse risco, que é, se eu tenho dois médios preocupados com Grealish e Gorbi, se eu puxo o Varela para a linha de 5, e eu vou ter que reduzir o espaço com os meus centrais, porque as laterais estão entregues a Dorguelé e a Lelo, marcação com Francisco Moura e com Alberto Costa. O Braga traz uma coisa ainda mais interessante, que é, se os dois médios do Porto vão na pressão dos dois médios do Braga, vai entrar um terceiro elemento centro-direita, que é o Vítor Gomes. Não é fácil anular isto, não é nada fácil. E cabia a Farioli pensar numa tentativa de, ok, eu quero um Porto agressivo, eu quero um Porto a pressionar alto, de que forma é que o Futebol Clube do Porto vai pressionar alto? E a partir daí o Braga consegue confundir o Porto, porque tem dois médios, dois interiores, Zalazar e Ricardo Horta, dois à largura com o Lelo e com o Dorguelé, e ainda tens uma carraça chamado Vítor Gomes, que abandonava os três centrais, ficavam os dois, o Lagerbilk e o Arremi, e Vítor Gomes assumia terrenos mais à frente, e se Frohold e Rodrigo Mora encaixavam nos médios, na pressão a Rodrigo Mora, tapas um buraco e abres outro. Então tinham-se ali três para controlar. Praticamente impossível. Farioli nunca teve resposta para isto, e mesmo no intervalo, eu pensava que Farioli iria tentar mexer com as peças e contrariar a equipa do Braga. A tendência voltou para esta segunda parte, com o Futebol Clube do Porto com as mesmas dificuldades perante este Braga. Claro que há chegadas à baliza, né? Se tu tens aqui 4 remates do Porto à baliza enquadrados e
e 3 do Braga. Claro que tivemos situações em que de 4 remates há 2 golos do Futebol Clube do Porto. Golo do Samu, aliás, o golo do Samu é muito exemplo daquilo que foi a posse de bola do Futebol Clube do Porto. O Samu um remate a meio do meio campo, com alguma sorte a bater no Rodrigo Mora, trai Ornichek e faz o golo. Portanto, isso é o espelho daquilo que foi o Porto. E dos 4 remates é o golo do Samu e é o golo do Borja Sainz. Ao Futebol Clube do Porto sobraram ainda 2 remates de abordagem à baliza de Ornichek, como também Diogo Costa acabou por ajudar e muito o Futebol Clube do Porto. O Diogo Costa tem 2 defesas, uma na primeira parte, creio que é um remate do Ricardo Horta para uma excelente defesa, e na segunda parte tem outra excelente defesa, que é para isso que o Diogo Costa está lá, que é para defender a baliza do Futebol Clube do Porto, mas com muitas chegadas às balizas. Eu creio que o Farioli, no momento da partida em que eu pressenti que o Braga foi abrindo espaços, o Braga na segunda parte, com posse, não estava tão coesa, tão junta. Eu comecei a perceber que o Braga foi abrindo espaços da segunda parte, e vocês sabem que eu estava a trabalhar ao vivo, não é? Na academia, e o jogo estava 1-1, e eu a partir do minuto 70, eu sabia, ou não sabia, tinha o sentimento que iríamos ter um golo nesse período depois dos 70. Fiz uma entrada com o over 2.5, e tivemos mesmo o golo, porque o Braga na segunda parte, a partir do minuto 70, 72, tinha posse, mas concedia muitos espaços para o Porto ser na transição, e o Porto e o Farioli acabou por fazer algumas mexidas que me pareceram estranhas, que era ter mais músculo no meio campo, mais presença com Pablo Rosário, e afastar o Gabri Veiga para a direita. Mas depois eu percebi, não só através do golo, mas fui percebendo o porquê dessa situação. Reter o Braga com um elemento mais físico como o Pablo Rosário, era Pablo Rosário, Frohold e Varela, e depois o Gabri Veiga um pouco mais à direita, mas não a jogar como extremo, ou seja, é aquele jogador que vai jogar no centro-direita, que o Porto precisava de tomada de decisão para que outros jogadores pudessem usar a velocidade, que era o caso do Borja Sainz. Eu acho que o Farioli aí pareceu-me estranho essa substituição, que acabou por funcionar. É um excelente passe de Gabri Veiga para Borja Sainz, como também há algumas substituições, como é o caso do Denis Gul na frente ao minuto 64. Estava-se a perceber que com o Braga na segunda parte a ter mais bola, mas a correr um certo risco, colocou o Moutinho também para o poder da decisão cerebral e não músculo. Portanto, na transição defensiva já não tinha o mesmo meio campo, e Denis Gul para esse período acabou por fazer sentido. E depois o Borja Sainz, acho que foi uma substituição também inteligente por parte do Farioli, até porque Borja Sainz é um habitual titular, é um jogador fresco a saltar do banco e a ter velocidade para a equipa do Porto. Quanto ao Braga, acho que o Braga trouxe uma excelente imagem, e eu não quero tirar o valor que o Braga teve neste jogo só porque perdeu, mas também não posso ficar preso só àquilo que é posse de bola. Como eu já vos disse, eu sou muito mais pragmático do que apaixonado. Também não sou a favor do que qualquer vitória serve para esconder as minhas debilidades, até porque a médio e longo prazo isso vai acabar por aparecer. Eu creio que esta vitória do Futebol Clube do Porto não é sustentada pela forma de jogar, nem pela forma anímica. Tu podes ter uma euforia a curto prazo porque ganhaste ao Braga, mas o jogador sabe que o tempo que não tiveram a bola para uma equipa como o Futebol Clube do Porto é preocupante, principalmente no Dragão. Portanto, é uma forma que não é algo sustentável, e creio que o Futebol Clube do Porto terá mesmo, e não é o facto de ganhar que justifica tudo. Eu acho que o Futebol Clube do Porto e Farioli têm mesmo que rever situações internas daquilo que é a dinâmica da equipa, para que o Futebol Clube do Porto consiga crescer da forma como tem crescido com o Farioli. E para o caso do Braga, é aquela derrota
que já traz alguma sustentação, ou seja, tu olhas para o Braga e dizes, o Braga a jogar desta forma, no próximo jogo está mais próximo de ganhar do que de perder, certo? Ou seja, tiramos ilações tanto para o jogo do Braga como para o jogo do Futebol Clube do Porto, e situações como estas eu creio que vai continuar a existir. O próprio Braga empatou em Alvalade e frente ao bicampeão. O próprio Braga vai ao Dragão e faz um excelente jogo, só que perdeu. E eu creio que ao longo do campeonato vamos ter mais jogos assim, mas creio que a competência tem que estar em cima da mesa. Não adianta tu teres 68% de posse de bola, 10 remates à baliza, 3 enquadrados e não marcas mais um golo que o teu adversário, não é? Portanto, não adianta estarmos a alimentar uma situação dessas quando no futebol exige-se competitividade e exige-se competência. Portanto, fica aqui o registro que ao longo deste campeonato mais jogos vamos ter assim, cabe aos treinadores reduzir um pouco esta dificuldade que o Porto teve e aumentar um pouco aquilo que é a concretização do Braga para que as duas equipas melhorem. Porque no fim, meus amigos, quando o campeonato acabar, os campeões vão festejar, os outros vão ficar tristes, mas passado uma semana já estamos a pensar na próxima época. Portanto, ver o que está mal no presente e corrigir, e ver o que está bem no presente e dar continuidade. Vitória do Porto, 3 pontos no Dragão, jogo muito difícil e caminhada que segue para a próxima jornada.